Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, e o item é reuniões espíritas, onde nós estamos aprendendo, recordando com Allan Kardec, nesse capítulo, tudo aquilo que foi estudado durante o período em que estivemos estudando todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Reuniões Espíritas diz diretamente a nossa prática, a prática dos centros espíritas. Nem todos os centros espíritas fazem essas reuniões mediúnicas como nós fazemos aqui no Caibachuto, mas vamos dizer que na sua grande maioria eles fazem essas reuniões de educação mediúnica, onde há a oportunidade dessa quantidade enorme de espíritos se comunicarem, onde há uma quantidade enorme de trabalhadores do plano espiritual, localizados dentro do grupo, que se desdobra em outros setores, como a gente sabe, como os médiuns que podem vislumbrar essa parte do mundo espiritual, visualizar essa parte do mundo espiritual, comentam que há um grande hospital em cima do grupo. E as salas mediúnicas não deixam de ser um pronto-socorro para o atendimento desses espíritos, aonde os benfeitores da casa, juntamente com os médiuns, passistas, esclarecedores e os médiuns psicofônicos, têm a sua oportunidade de trabalho junto a esses espíritos que sofrem, esses espíritos que passam necessidade. Então, existem duas coisas muito importantes, duas fontes dentro de um grupo espírita muito importantes. Uma delas é o trabalho mediúnico. Vamos falar aqui pelo grupo espírita Caibachuta. E a outra dela é o estudo da mediunidade. E o grupo espírita Caibachuta abraça essas duas atividades de forma assim bem consolidada. O estudo, aonde acontecem às segundas-feiras, das 19 às 20 horas, estudo e prática da mediunidade, e às sextas-feiras, o primeiro ano da educação mediúnica, das 20 às 21h20. Então temos duas frentes de estudo, fora as que se desdobram fora do grupo. Logicamente lá em Diadema também nós temos o estudo aos sábados pela manhã, que o estudo mediúnico também é ao sábado pela manhã. E todas as salas de desenvolvimento mediúnico, desobsessão ou, como a gente gosta de chamar, educação mediúnica. Porque lá nessas salas nós adquirimos a prática da educação mediúnica. E através dos livros e do estudo, nós adquirimos o conhecimento de como se desdobra esse trabalho no mundo espiritual e na Terra. O que acontece com a gente, o que acontece com o nosso corpo, o que acontece com o nosso perispírito, o estudo do nosso perispírito. Isso tudo é muito importante para aqueles que se interessam em estudar a doutrina espírita. Nós temos uma fonte enorme de conhecimentos na codificação, obviamente, e uma fonte enorme de conhecimentos nos livros do André Luiz. E eu vou falar já sobre isso, mas eu vou começar a ler o Evangelho e falar sobre vamos ver o que Allan Kardec nos orienta sobre as reuniões espíritas. Como devem se proceder as reuniões e que tipo de preces devem ser feitas no início das reuniões, e ao final delas. Então ele começa aqui, reuniões espíritas. Porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Prefácio. Aí ele diz assim, Kardec: para estarem reunidos em nome de Jesus, não basta a presença material, pois é necessário que o estejam espiritualmente pela comunhão de intenções e de pensamentos voltados para o bem. Aqui a gente já tem uma ideia de como deve proceder uma reunião mediúnica, de como deve funcionar uma congregação religiosa. Não adianta nós estarmos reunidos
sem que haja compromisso, intenção, conexão, pensamento e ação. Então, são palavras fundamentais para essa primeira parte da reunião espírita. É preciso estar com o coração e estar com o pensamento às reuniões. Então Jesus se encontra no meio da reunião, ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender de que maneira os espíritos podem estar entre nós. É graças ao seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos permitia reconhecê-los como se tornassem visíveis. Quanto mais elevados na hierarquia, maior é o poder de radiação, de maneira que, possuindo o dom da ubiquidade, podem estar simultaneamente em muitos lugares. Para tanto, basta a emissão de um raio de seu pensamento. Então, nós temos aqui já o conceito de Allan Kardec, que ele diz que você tem que estar com o seu pensamento, isso da parte dos encarnados. E da parte dos desencarnados, ele diz que o espírito não precisa estar necessariamente no lugar. Ele pode estar no lugar onde está sendo feita a reunião espírita, mas pelo dom da ubiquidade, que ele pode se propagar através, o pensamento dele pode propagar através e ir em diversos lugares. Ele tem esse dom da ubiquidade, ele pode participar de diversos trabalhos ao mesmo tempo, através da irradiação fluídica. Então, ele já traz aqui um outro conceito muito importante para a reunião espírita, para as reuniões espíritas, que é o pensamento, tanto do lado dos desencarnados, quanto do lado dos encarnados. A nossa intenção, o nosso pensamento, a nossa vontade, quando está realmente voltada para o trabalho, se realiza um trabalho de ordem assim superior. Não que nós somos espíritos superiores absolutamente. Nós, com as nossas dificuldades, com a nossa pouca instrução, vamos dizer assim, mas somos instrumentos desses espíritos. Somos instrumentos desses espíritos superiores. Portanto, é preciso ter o compromisso, a intenção juntos. E o pensamento, que não sei se vocês lembram, lá no Evangelho, quando falava sobre o pensamento, no capítulo que falava sobre o pensamento, o que acontece? Como é a conexão com os espíritos? É feita através do pensamento. Então você irradia o pensamento e através desse pensamento é feita a conexão com esses espíritos. E na reunião mediúnica não é feito de forma diferente. O espírito se comunica através de todo esse mecanismo que ocorre dentro do pensamento. Isso é muito bem explicado no livro do André Luiz, Missionários da Luz, quando Alexandre nos fala que o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde águas puras sobre um leito de lama pútrida e não tereis senão a escura corrente da viciação. E na sequência ele continua: ser-lhe-á indispensável a consagração das suas forças às mais altas formas da vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo, um material de pavimentação da sua própria senda. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o pensamento como o leito é importante para o rio. Isso é bom nós guardarmos essa orientação de Alexandre, porque nós temos que estar com a nossa intenção, com o nosso pensamento, com a nossa vontade, que provoca a nossa ação. Porque o Espiritismo não é uma religião de contemplação, ela é uma religião de ação. Ela é uma religião onde você aciona forças, onde você aciona a sua boa vontade, onde você se coloca à disposição dos espíritos, onde você coloca a sua mediunidade naquele compromisso que você assumiu no plano espiritual, e você vem e tem esse compromisso consolidado na sua encarnação.
então você reencarna com esse compromisso e você tem esse compromisso consolidado. Portanto, quando passar na nossa mente em desistir de um trabalho mediúnico, nós devemos pegar um livro, nós devemos pegar uma obra, ou qualquer uma das obras da codificação, nós devemos manter um contato, um pensamento com o plano espiritual superior e deixar de lado esse pensamento e desistir do trabalho mediúnico. Porque o trabalho mediúnico é comprometimento, existe um compromisso no mundo espiritual e nós precisamos desse compromisso para que nós não voltemos médiuns fracassados para o mundo espiritual. Como ocorre também, dois livros muito importantes para o entendimento da mediunidade e para esse estudo da mediunidade, Missionários da Luz, onde ele vai mostrar do ponto de vista espiritual, André Luiz, juntamente com Alexandre, com outros espíritos, vão mostrar do ponto de vista do plano espiritual como se processa uma reunião mediúnica. Não é uma coisa fortuita, não é algo assim, eu venho de qualquer jeito, eu sento na mesa, aí penso assim, aquela mesmice, sabe? Porque muitas pessoas desistem do trabalho mediúnico porque acham que é a mesmice. Que ele vem para o trabalho mediúnico e fala, eu sento, eu dou passividade, eu sento, eu dou passividade. Não é bem assim que funciona. Nós nos colocamos à disposição do plano espiritual e todo um trabalho é feito, às vezes por semanas, por meses, por anos, por séculos, aonde esses espíritos são trazidos para que haja um esclarecimento, para que haja o esclarecimento necessário, para tirar esses espíritos, muitas vezes, daquela situação de ódio, de violência, de desengano da vida. E um grande número deles, eu estou falando, eu sei que todo mundo aqui deve estar concordando comigo, porque na sua grande maioria, quando termina aqui o horário do estudo, muitos sobem para as salas de desenvolvimento mediúnico, e o grupo tem inúmeras salas lotadas de médiuns. Todo mundo sabe disso. Uma grande maioria deles não sabem sequer que desencarnaram. Alguns deles são trazidos, nem desencarnaram ainda, se encontram em hospitais, em UTIs, e eles são trazidos para um esclarecimento, para um possível desencarne. Outros estão dormindo e o espírito é trazido para que ele seja esclarecido para uma atitude que ele vai tomar. Então não é uma mesmice, não é um trabalho fortuito do plano espiritual. Então, para nós não nos tornarmos sectaristas, como diz o Emmanuel, não nos tornarmos técnicos da mediunidade, nós precisamos o quê? Nós precisamos estudar. Precisamos ser estudiosos da doutrina espírita. E precisamos pegar os livros para estudar. E quando nós temos dificuldade do estudo através dos livros, o que nós fazemos? Nós nos agregamos aos grupos de estudo. Esses grupos de estudo, eles todos juntos ali, nesses grupos de estudos cada um traz a sua experiência, cada um traz o seu conhecimento, que quando nós reencarnamos, nós trazemos uma experiência do plano espiritual, trazemos o nosso estudo, trazemos a nossa bagagem e colocamos essa bagagem à disposição de todos. E lemos, estudamos, aprendemos, conversamos, trocamos, entendemos o que os espíritos falam, lemos através da codificação, através da obra de André Luiz, Emmanuel, aprendemos tudo sobre aquilo que nós precisamos para a nossa conduta, para o nosso dia a dia, na nossa tarefa mediúnica, na nossa tarefa dentro do grupo espírita. E, inclusive, às quintas-feiras, há um estudo que está sendo feito aqui pela AME Brasil, pela AME São Paulo e pela AME Brasil, do livro do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, que também traz uma grande quantidade de ensinamentos sobre mediunidade no mundo espiritual, coisas que nós pensamos que existam, mas quando nós vamos lendo lá nos livros, nós vamos aprendendo, e nós vamos observando, não para o nosso orgulho, mas que nós somos úteis para o trabalho mediúnico.
e que nós devemos agarrar essa oportunidade, porque o Tobias fala para o André Luiz. O que o Tobias fala para o André Luiz no livro Os Mensageiros? Quando ele chega lá nos Mensageiros, no centro dos Mensageiros, o que o Tobias fala para ele? Fala, o negócio é o seguinte, saem milhares de mensageiros aptos ao serviço, mas são raros os que triunfam. Eu não estou botando terror aqui em ninguém, absolutamente, nem é esse o objetivo, mas é um estímulo para o estudo. Não é uma questão de a gente chegar aqui e botar o terror, mas colocar um estímulo. Saem milhares de métodos. Nós temos compromissos e ele vai mostrando, através do livro Os Mensageiros, os diversos casos. O caso do Otávio, o caso do Adelino, e vai mostrando lá naquele centro vai mostrando e traz no livro Missionários da Luz. Ele vai mostrando, olha como esse médium, o psicógrafo, olha esse médium, quando vai ter a psicografia, quando vai ter a psicofonia, olha esse médium, ele tem problema com a alimentação, esse tem problema com isso aqui, que vai esclarecendo para nós, para que nós tenhamos o quê? Para que haja uma mudança nossa. Como é que o Kardec chama essa mudança nossa? Como é que ele fala no Evangelho? Reforma íntima. É a reforma íntima que o Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala no Livro dos Espíritos, que você encontra lá na mediunidade. Esse é o objetivo. O objetivo não é chegar e falar, olha, é porque você vai... Não é esse. É elevar, é fazer com que nós tenhamos na nossa mão a responsabilidade dos nossos trabalhos dentro dos grupos espíritas, como nós temos no nosso trabalho diário. Como nós tivemos, enfim, dentro do nosso trabalho diário. Aquela responsabilidade do horário, a responsabilidade de participar dentro de uma sala que tem regras, que regras foram impostas. Não foi assim, hoje nós vamos ter lá, eu acho que é isso. Não acho que é isso. Existem regras dentro das salas do desenvolvimento mediúnico. Existe um espaço para comunicação, existe um espaço para prece, existe um espaço para comunicação dos mentores. Enfim, tem todo um trabalho que é feito dentro do centro espírita, que faz com que nós, quando temos a boa intenção, o compromisso que o Kardec fala aqui logo no início, para estarem reunidos em nome de Jesus, não basta a presença material, pois é necessário que o estejam espiritualmente, pela comunhão de intenções e pensamentos. Então, quando há aquela comunhão, eu não sei se vocês lembram, é interessante fazer essas ressalvas, que no fim eu vou ler um parágrafo só e acabar lendo um parágrafo só. É lembrar do livro Missionários da Luz. Eu gosto de trabalhar com esses exemplos, porque esses exemplos deixam bem claros para nós. Eles vão fazer uma sessão de materialização. E o que ocorre? Entra uma pessoa alcoolizada nessa sessão de materialização, não sei se vocês lembram dessa passagem. E a pessoa entra e senta no meio. Vamos dizer que vai ter uma sessão de materialização aqui, nós estamos todos preparados, entra uma pessoa alcoolizada e senta. Já causa um certo problema, porque uma sessão de materialização, isso o André Luiz que conta no livro, toda estruturada para um trabalho de muita responsabilidade, aonde o ectoplasma do médium vai sair, ele tem que ser tratado, esse ectoplasma, para ele voltar, para não carregar bactérias para dentro do médium. Isso tudo está lá explicado no livro Missionários da Luz. Vai sair o ectoplasma, a materialização. Aquele ectoplasma vai voltar e ele tem que voltar limpo, ele tem que voltar esterilizado, vamos dizer assim, porque é a mesma coisa que você colocar tirar o sangue de uma pessoa e colocar o sangue com bactérias nela. Então, a pessoa está ali. O que os espíritos fazem? Eles suspendem a reunião? Absolutamente. Eles cercam aquela pessoa, eles criam um tipo de uma cúpula, eles isolam aquela pessoa. E para aquela pessoa não atrapalhar o trabalho. Então, vejam,
Existem mecanismos para reuniões mediúnicas, para que haja para que não falhe a reunião? Lógico que existem. Os espíritos sabem, mas a gente precisa dar a parte da gente, precisa fazer a parte da gente. Cada um contribui com a sua parte, cada um contribui com a sua. O médium contribui com a sua boa vontade, chegando no horário, estudando, cuidando da alimentação, etc, etc, que existe todo um preparo. O livro Desobsessão, do André Luiz, ele traz toda a estrutura do trabalho mediúnico. Toda a estrutura. E ali, como se deve realizar um trabalho mediúnico. E ali é feito o trabalho mediúnico dentro daquele padrão. Então eu sei, às vezes a gente chega cansado, com fome, a gente vai para o trabalho, trabalhou o dia inteiro, Valdinho, deu aula, etc, etc, sobe, tô com fome. Às vezes você está sentado lá, tem que cuidar do pensamento, para o pensamento não ir lá no jantar, depois do trabalho. Então, a gente precisa tomar esse tipo de cuidado. É preciso tomar esse tipo de cuidado. O que acontece com a gente, o pensamento da gente, ele é uma coisa assim, é uma coisa assim doida. Uma hora nós estamos pensando numa coisa, outra hora eu olho lá no fundo, vejo uma pessoa entrando e falo, estou falando aqui, mas penso, falo, puxa vida, eu tenho que entregar uma carta para tal pessoa. Sabe, nós vamos ver que existem milhares de pensamentos ao mesmo tempo, são milhares de conexões. Eu não sou neurologista e nem neurocientista, mas se vier um neurocientista aqui, nós vamos ver que maravilha é o nosso cérebro, orientado pelo nosso perispírito. Porque, inclusive, no livro Entre a Terra e o Céu também, o Clarencio fala para André Luiz, o que molda o perispírito é o pensamento. No capítulo 20 ele traz sobre os centros de força, ele vai explicar o perispírito e os centros de força. Ele vai mostrando que um dos centros de força que esteja mal conectado, que esteja, vamos dizer assim, com qualquer problema, cria um campo, vamos dizer assim, um campo acinzentado, que vai prejudicando, que vai fazendo. Então, olha, como nós temos, sem querer levar ninguém, nenhum de nós, mas como nós temos importância, como existe importância no nosso trabalho, no trabalho que é feito. Então nós temos que abraçar para não nos tornarmos aí os médiuns fracassados que voltam aos milhares, como o Tobias diz para o André Luiz. E Allan Kardec prossegue. Fala, Pedrinho. Posso dar uma pitadinha? Pode, lógico. Você falou em alimento, principalmente para a noite, né? A comida tem que ser leve, viu, pessoal? Chá, tem todo um preparo. A comida leve, é uma frugal, né? Como dizia a doutora Marlene, uma comida frugal, algo frugal que você não venha com o estômago muito cheio, que vai para não atrapalhar a reunião mediúnica. Carne, etc., bebida alcoólica, tabaco, enfim, tudo aquilo que pode prejudicar o trabalho mediúnico. Então, e ele continua aqui, o Allan Kardec continua, ele diz assim, com essas palavras, as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, por onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou no meio deles. Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou o menor número que atrai espíritos, pois se assim fosse, ele podia ter dito, em vez de 2 ou 3 pessoas, 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que anima reciprocamente. Então ele poderia ter dito, olha, onde houver 10 ou 20 pessoas em meu nome, ali eu estarei. Não, ele diz o quê? Onde se acham 2 ou 3 congregados, ali eu estarei. Muitas pessoas perguntam também sobre o Evangelho no Lar, falam, olha, a minha família é uma família ecumênica, a gente ouve muito isso. A minha família é uma família ecumênica, a minha própria é uma família ecumênica. Existem católicos, existem evangélicos, E como é que eu faço para fazer esse evangelho no lar, se nem todos querem participar? Às vezes a gente tem que fazer sozinho. Sozinho, mas sozinho ali. Eu sozinho ali, aparentemente sozinho, mas os espíritos que acompanham. Então, agora, quando Jesus fala em 2 ou 3, ele se refere também a esses casos, onde há o evangelho no lar, onde há uma reunião espírita, enfim, não é a quantidade de pessoas, mas a qualidade
dos trabalhos, né? Ele diz aqui, não é o maior ou menor número que atrai esses espíritos. Ora, para isso bastam 2 pessoas, mas se essas 2 orarem separadas, mesmo que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamento, sobretudo se não estavam movidas por um sentimento de mútua benevolência. Se estiverem então animadas de mútua prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos se repelem, em vez de se unirem por um comum impulso de simpatia. Então elas não estão reunidas em nome de Jesus. Nesse caso, Jesus será apenas pretexto da reunião e não o seu verdadeiro motivo. E ele continua: isso não quer dizer que Jesus não ouça uma pessoa só. Olha lá, nos lembra aqui. Se ele não disse atenderei a qualquer que me chame, é porque exige, antes de tudo, o amor do próximo, do qual se podem dar maiores provas em conjunto do que isoladamente, e porque todo sentimento pessoal o nega. Segue-se que, numa reunião numerosa, se 2 ou 3 pessoas se ligarem pelo coração, no sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras permanecessem isoladas e concentradas em ideias egoístas ou mundanas, Jesus estaria com as primeiras e não com as demais. Não é, portanto, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos segundo o espírito da caridade por ele personificado. Então ele já abre um ramo aqui para explicar: olha, pessoal, o negócio é o seguinte, pode ter 2 pessoas, se essas 2 pessoas não comungam do mesmo pensamento, da mesma intenção, tem ódio, ou estão pensando em alguma outra coisa, estão desconectadas, vamos dizer assim, não acontece a reunião. Se existem 10 pessoas, mas 6 estão desconectadas e 4 estão conectadas, acontece. Se nenhuma está conectada, existem 10 pessoas, a reunião não acontece. Então, é preciso que haja o quê? Uma conexão de pensamentos, de boa vontade, de amor, de caridade. É isso que o Allan Kardec explica. E, para uma reunião espírita, não basta que haja uma pessoa só. Não dá para haver uma pessoa só. É preciso que haja 2 ou mais. Pelas próprias condições da reunião espírita. E ele continua aqui: esse deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Se você deseja o concurso dos bons espíritos, tenha bons pensamentos, tenha boa vontade, assuma os seus compromissos, participe dos estudos, conheça o que você está fazendo. É isso que ele nos chama a atenção. Tenha, sobretudo, a ação, o seu coração voltado para aquela reunião e o seu pensamento voltado para aquela reunião. A sua ação deve ser uma ação no bem, deve estar voltada para aquela reunião, como compromisso que nós fazemos no mundo espiritual. Há aquela senhora também, no caso lá no livro do André Luiz, que ela vai sair para o trabalho mediúnico, que ela é uma boa médium, uma médium que o centro precisa dela naquele trabalho, e o marido implica com ela. O marido começa a ralar com ela lá na casa dela, falando que ela não deve ir. E o que os espíritos fazem? Os espíritos vão até lá, dão uma amansada no coração dele, fazem um trabalho com ele. Por quê? Porque os médiuns há necessidade tanto daquela médium no trabalho, que se ela não estiver, compromete uma parte do trabalho. Então nós devemos pensar assim, na nossa consciência: se eu faltar ao trabalho, obviamente que eu estou falando, se eu faltar, se eu tiver alguma justificativa, enfim, eu não estou falando, não estou apontando o dedo não, mas se eu vou faltar ao trabalho, eu preciso realmente faltar ao trabalho? Será que os espíritos não estão esperando
que eu participe do trabalho e que eu dê a minha contribuição, será que há necessidade de eu faltar ao trabalho? Eu estou doente, enfim, há necessidade de eu faltar. Então, isso, quem deve julgar? Nós, a nossa própria consciência. Isso não há quem possa apontar o dedo para um e para outro. Nem, como dizem, botar o terror. Mas é preciso que a nossa consciência esteja em ordem. Que nós pensemos, olha, eu estou cansado, tal, vai passar o filme, não sei o quê. Poxa vida. Será que é preciso? Então, isso cabe à nossa consciência. Fala. Dá uma pitadinha que você Pode falar, Pedrinho. Peraí. Me permita. Sobre o filme, sobre a consciência. Oi? Happy hour. Enfim, todo aquele que trabalha, aquela coisa que distrai um pouco a gente assim pro trabalho. Eu continuo e você lembra, você me interrompe. Aí você fala. Aí o que acontece? Você vem e você tem um compromisso, você assumiu esse compromisso no plano espiritual e olha, é certeiro, isso é certeiro. Basta pegar o primeiro pensamento que a gente tem para desviar do trabalho, muitas vezes a gente embarca. Olha, isso é certeiro, porque você fala assim, hoje eu não vou. Você acorda, o trabalho é às 8 horas da noite. Eu estou cansado hoje eu não vou ao trabalho. Hoje eu vou ligar, vou dizer que eu não posso, avisar, enfim, não sei o que. Aí começa o dia, passam as coisas, passa o dia. Aí quando chega no período da tarde, você fala assim, puxa vida, será que eu não vou mesmo ao trabalho? Será que está certo? Eu não li? Será que... É bom a gente pensar assim. É humano, isso é humano. Isso não é uma coisa assim, não é porque nós somos mais elevados ou menos elevados, ou nós somos espíritos rasteiros, enfim, como costuma dizer. Não, é bom a gente ser humano. Isso é humano. Nós nos cansamos. São Paulo é uma cidade danada, complicada, o trânsito é complicado, o meio de transporte é complicado, tudo é difícil. O nosso trabalho, a gente está vivendo uma época de transição no planeta, que é uma época também muito complicada, onde tem muitos espíritos que se unem a nós pelo nosso pensamento, e o nosso pensamento varia durante o dia, assim, vai de um extremo até o outro. E aí você chega no fim do dia e fala assim, não, eu vou porque eu tenho compromisso, eu vou para esse compromisso mediúnico que eu tenho, eu vou participar dessa reunião. É humano, isso é humano. É assim que nós devemos pensar. É assim que nós devemos refletir no nosso dia a dia. Mas que existem essas discrepâncias. E é isso que o Kardec fala aqui, nessa primeira parte. Depois ele vem com a prece para o começo da reunião, onde ele vai lembrar novamente, aí ele vai lembrar o que? Ele vai mostrar a conexão com esses espíritos, onde ele diz, eu não vou ler a prece inteira porque não vai dar tempo, já está na minha hora aqui de parar. Rogamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Então, olha, aí já mais um viés que ele abre na reunião mediúnica, que é mais o quê? Mais uma coisa que nós devemos estar atentos à falta. Livre. O que nos chama a atenção na falta é nosso querido André Luiz. Motivo de falta: viagem ou doença. Ponto. Que o Pedrinho está falando, que o André Luiz chama a atenção. Nem o Papa, motivo de falta. Deve nos motivo de falta. De ir numa reunião. Viagem ou doença. Ele é muito claro, daquele livrinho dele.
no Conduta Espírita? Não. No Desobsessão? Desobsessão. No Desobsessão. Não, lembra. E aí, essa é a o que o Pedrinho está lembrando aqui, essa é importante para a gente. Viagem, doença, enfim, a gente tem outros problemas. Né? Tirando o papo, pode ser a mãe e o pai Visita tá do vindo de papo. viagem. Você não me aguarda, você me aguarda, que eu vou retornar. É verdade. Deixa eu cumprir meu compromisso. E a gente Isso é André Luiz, não sou eu não, hein? Novela das 8. Novela. Dá pra gravar hoje em dia, né? Hoje em dia tudo é gravado. Não tem desculpa de filme, não tem desculpa de novela, não tem desculpa de nada. Porque hoje em dia tudo dá pra gravar, é tudo digital. A tecnologia é uma coisa assim fantástica. Documentários, enfim, que a gente quer assistir, que eventualmente aconteça. Mas nada impede da gente vir, pode poder gravar, etc, etc. Então é assim que a gente deve. E aí ele vai entrar por essa parte que vai ficar para a Sandra, para a semana que vem, essa parte aonde nós vamos, através do pensamento, solicitar, nas reuniões mediúnicas, solicitar o concurso dos bons espíritos, para afastar de nós a interferência de um espírito que vem fazer alguma coisa que vai nos prejudicar ou prejudicar a reunião. Porque nós também temos que ter temos também essa responsabilidade dentro da reunião. E aí fica para a Sandra, a semana que vem a prece, ela continua. E aí tem mais um monte de ensinamentos lá que o Kardec traz sobre mediunidade. E dá para a gente lembrar mais um monte de coisas do André Luiz. Basta pegar os livros lá da estante e começar a dar tirar a poeira. E então, se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer alguma observação, senão a gente passa para outra parte dos trabalhos. Boa noite a todos e obrigado pela paciência.